Hello, English students! Welcome to your English class number 12, Basic Level. Bem-vindos a mais uma aula, gente. Vamos começar então com o slide number 2, People's Characteristics. Muito bem, aqui nessa aula a gente vai estudar as características físicas de uma pessoa. Então, como a gente descreve como uma pessoa é fisicamente em inglês. Então, vamos lembrar que em inglês, diferente do português, os adjetivos vêm na frente do substantivo. Então, algumas coisas que nós vamos falar vai ter uma ordem diferente do português, tá? Mas isso tem um sentido e eu vou explicar direitinho aqui para vocês. Para falar sobre as características, nós dividimos em 4 grupos. Nós temos o body, tá? A pronúncia é body, que é corpo. Cabelo, que é hair. Pele é skin. E olhos, eyes, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente fala do corpo? A gente fala se a pessoa é alta, baixa, gorda, magra, enfim. Então, a gente começa falando da altura. Tall, tá? Então, alto é tall. Então, eu vou dizer, ele é alto, he is tall. Aí, baixo é short. Altura mediana é medium height. Então, eu vou dizer, eu tenho altura mediana, I am medium height. Tá? Aí, gordo é fat, acima do peso, overweight. Magro é thin, língua no meio dos dentes, thin ou skinny. Skinny a gente só usa quando a pessoa é bem magrinha mesmo, tá? A gente quer dar ênfase a que a pessoa tem bem pouquinha gordura, bem magrinho. Athletic é quando aquela pessoa que vai pra academia, sabe? Que tem um corpo legal, assim, tudo no lugar. E o strong é forte, é aquela pessoa mais musculosa, né? Então, a gente pode dizer que a pessoa é strong porque ela tem força, né? Ou strong também porque ela tem um corpo musculoso, assim. Então, he's strong, like Vin Diesel is strong. Cabelo, a gente fala hair. Então, cabelo vai ser aquela questão que eu falei para vocês, do adjetivo na frente do substantivo. Então, quando eu vou falar do meu cabelo, eu vou falar primeiro todas as características dele e depois dizer que é cabelo. Se eu vou usar o have, tá? Do caso eu tenho. Então, se eu quero dizer, eu tenho cabelo curto, cacheado e castanho, eu vou dizer assim, I have short, curly, brown hair. Tá? Então, quando a gente vai falar eu tenho, você vai usar todas as características e depois vai dizer que tá falando do cabelo. Então, eu tenho cabelo curto, cacheado e castanho. I have short, curly, brown hair. Agora, se eu for dizer usando o verbo to be, meu cabelo é ... E aí eu vou falar as características, aí sim vai ser na mesma ordem do que em português. Então, eu vou dizer assim, my hair is brown, curly and short, tá? Castanho, cacheado e curto, ok? Bom, aí nós temos aqui a lista, né? Long é longo, né? Curto é short, então a mesma coisa que baixo é curto também, short. Careca, bald, tá? Você vai falar esse A com som de O, bald. Altura dos ombros, shoulder length, então esse GTH, ele fica com som de assim também, length, shoulder length. Liso é straight, tá? Straight também significa reto. Straight significa heterossexual, você acredita? Por exemplo, eu sou heterossexual, I am straight. Mas se a gente tá falando do cabelo, a gente quer dizer que ele é liso, ok? Straight. Bom, cacheado é curly, ondulado é wavy. Então, wave com E é onda, wavy com Y é ondulado. Então, wavy, né? Dá aquela forçadinha no Y. Loira, blonde, loiro, blonde. Então, é a mesma coisa, tá? Só no loira você acrescenta o Ezinho ali no final. Castanho é a mesma coisa que marrom, tá? Então, tanto cabelo castanho quanto olhos castanhos a gente fala brown, tá? Bom, preto é black, ruivo é vermelho. Então, ruivo é red, grisalha, gray, de cinza. Luzes, a gente chama de highlights. Morena,
prestem atenção, morena não da cor da pele, tá? Morena em questão de ter o cabelo escuro. Então, eu posso ser branca e ter o cabelo escuro, eu vou ser brunette. E morena, né, brunette é só pra mulher, tá? Barba é beard e bigode, mustache, ok? Então, aqui tem várias características, né? Uma lista longa. Então, vou repetir os nomes só em inglês. Long, short, bald, shoulder length, straight, curly, wavy, blonde, brown, black, gray, highlights, brunette, beard e mustache. Depois a gente fala da cor da pele, né? Então, branco é branco mesmo, white. Moreno a gente pode usar de duas formas. Dark skinned, que seria pele escura, mas pele escura aqui no Brasil a gente fala muito de negro, né? Mas em inglês moreno é dark skinned. E brown também é moreno. Negro é black mesmo e bronzeado é tanned. Então bronzear é tan. Bronzeado, tanned, tá? E tatuagens, tattoos. Então se você vai falar mais uma característica da pele, a pessoa tem tatuagem. He ou she has tattoos, né? Ele ou ela tem tatuagem. Cor dos olhos, eu coloquei aqui de uma maneira diferente para vocês terem esse exemplo, mas eu também posso falar I have brown eyes, por exemplo, eu tenho olhos castanhos, ou my eyes are brown. Mesma coisa do cabelo, né? Então, se a gente for falar de eu tenho, né? Eu tenho olhos castanhos, eu vou dizer I have brown eyes. Então, eu falo, eu tenho castanhos olhos. Agora, se eu for usar o verbo to be, meus olhos são, né? 2 pontos. Marrons, né? Ou castanhos. My eyes are brown. Ok? Então, lembrem-se disso. Só que a gente tem essa outra maneira também de falar, que é, se ele tem, por exemplo, o cara tem o olho azul, eu posso dizer he has blue eyes ou he is blue-eyed, que nem tá aqui. Então, nesse caso aqui, eu sempre uso com o verbo to be. Is, am ou are. Olhos verdes, nós temos olhos verdes. We are green-eyed. Ok? Então, a gente pode usar assim. Quando você for traduzir, não vai estar ao pé da letra, tá? Você não escreve I have green-eyed, né? I am green-eyed, tá? Então, você usa o eu sou olhos verdes, tá? Nesse caso aqui. Se eu for escrever green eyes, não green-eyed, que nem tá aqui no exemplo, eu vou usar o I have. Então, I have green eyes, né? Eu tenho olhos verdes exatamente ao pé da letra. Ou, meus olhos são verdes. My eyes are green, tá? Bom, olhos castanhos são brown, né? Então, brown, como eu falei pra vocês, é marrom, mas também é castanho. Então, I am brown-eyed. E tem o black-eyed, né? Que são os olhos pretos. Black-eyed. Alguém lembra daquela banda Black Eyed Peas? Então, peas são ervilhas. Então, essa banda se chama Ervilhas dos Olhos Pretos. Então, black-eyed seria a pessoa que tem olhos pretos. Brown-eyed castanhos, green-eyed verde e blue-eyed azul. Então, essa é só uma outra maneira de falar, mas como eu já disse, a gente pode falar I have brown eyes ou my eyes are brown. Tá? Então, aqui a gente tem todas as características. Então, vamos lá, vou falar das minhas características e aí vocês vão praticando para falar de vocês aí em casa. Então, I am medium height, I am brown, my hair is short, curly and brown. What else? I don't have tattoos and I am thin. Ok? Sou magra, I am thin. Então, é isso. Falei as minhas características, se preparem para falar as características de vocês também. Vamos lá, temos alguns exemplos aqui no slide number 3. How do they look like? Então, quando a gente fala assim, look like, a gente está falando de aparência. Então, how do they look like seria como eles são no caso de aparência, tá? Então, a gente começa aqui com Axl Rose, né, que é o vocalista do Guns N' Roses. A gente tem as características dele aqui.
Eu vou ler aqui em inglês, na aula vocês vão traduzir para mim o que está falando aqui deles. Então, a gente tem aqui o Axel, que ele é he is medium height, he is white and green-eyed, he has long blonde straight hair, he is thin, he has no beard or mustache. Agora a Beyoncé, a cantora Beyoncé, the singer Beyoncé. Então, vamos falar as características dela. She is tall, she is black and has brown eyes. Her hair is long, brown and curly. She is athletic. She has no tattoos. Ok? Então, aqui a gente tá falando das características dela. Se vocês repararem, a gente falou aqui do Axl Rose, he is green-eyed. E quando a gente falou da Beyoncé, a gente já usou a descrição dos olhos como falando she has brown eyes. Então, você pode escolher como você prefere falar. É a mesma coisa. Do Axl Rose, a gente falou todas as características do cabelo dele para depois dizer que era o cabelo. Dela, a gente já começou falando, o cabelo dela e aí sim a gente falou as características do cabelo. Então, isso é uma escolha. Você diz, você fala da maneira que você preferir, tá bom? Não tem diferença. Alright? Então é isso. A gente falou de características físicas. Agora a gente vai para uma regra do inglês. Vamos estudar o plural. The plural rules in English. Muito bem, gente. Inglês, eu acho que eu já falei isso para vocês, ele é muito mais fácil que o português. E eu posso provar isso que eu tô falando. Por quê? Vocês sabem, quando a gente fala uma palavra no plural em português, ela muda muito, né? Se ela tem cedilha, ela muda. Aí tem algumas que você acha que é uma coisa e é outra e que confunde. Em inglês não tem confusão, tá, gente? A regra é muito simples. O que acontece no inglês? Quando a gente vai falar uma palavra no plural, normalmente a gente só acrescenta o S nela, tá? Então é o que acontece aqui com esses primeiros exemplos que vocês vão ver. Se a gente fala carro, carro em inglês é car, carros, cars. Gato em inglês é cat, gatos, cats. Ponto é point, pontos, points. Bolsa, bag, bolsas, bags. Então aí vocês viram, só acrescentar o S. Isso é o que acontece na maioria das vezes. Eu só tenho que acrescentar o S sem erro, tá? Aí começam as regras, algumas ocasiões onde não é só acrescentar o S. Qual que é a primeira regra? Então, palavras terminadas com S, SS, CH, SH, X ou Z, você tem que acrescentar o ES, tá? Não apenas o S. Ai, teacher, mas vou ter que decorar tudo isso, S, SS, CH, SH. Eu vou falar para vocês, quando vocês virem a palavra, vai pedir uma outra letrinha. Imagina uma palavra que já termina com SS, vocês iam acrescentar outro S? Iam ter 3 S no final? Então, não faz sentido, né? Então, nesses casos, o próprio S, o CH, ele vai pedir uma letrinha a mais. E aí, você vai conseguir identificar que ali precisa de um E antes do S. Então, nós temos alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, business é negócio. Negócios ficam businesses, né? Termina com SS, a gente acrescentou o ES. Bus é ônibus. Ônibus em português é igual, né? Singular e plural, só que em inglês muda. Então, um ônibus, one bus. 2 ônibus, 2 buses, né? Acrescentamos o ES. Box em inglês é caixa. Caixas fica boxes, né? Então, acrescenta o ES. Watch em inglês é relógio de pulso, tá? Relógios de pulso, a gente vai acrescentar o ES e fica watches, ok? Então, aí alguns exemplos dessa forma de plural, tá? De palavras terminadas com X, CH, S, SS e Z. Continuing, slide number 5. Quando uma palavra termina com Y, você tem que dar uma olhadinha. Antes do Y, vem uma consoante ou vem uma vogal? Bom, se antes do Y vier uma vogal, como por exemplo a palavra boy,
você só acrescenta o S para deixar no plural. Então, fica boys, né? B-O-Y-S, né? B-O-Y-S. Se por acaso antes do Y vier uma consoante, aí você tem que fazer o seguinte. Você vai tirar o Y, substituir ele pelo I e aí sim acrescentar o ES. Então, quando você tem uma palavra que termina com Y, antes do Y tem que ser uma consoante, e aí você tira o Y e acrescenta IES, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui a palavra city, né, que é cidade, antes do Y veio o T, que é uma consoante, então para ficar cidades, no plural, a gente tira o Y e acrescenta IES, fica cities. Dictionary, mesma coisa, antes do Y vem o R. Dictionaries. Copy, que é cópia, né? Então fica copies. Party, que é festa, fica parties, ok? Então essa é a regra. Terminando em Y, antes do Y vem uma consoante, tira o Y e acrescenta IES, tá? Se tem vogal antes, aí é só acrescentar o S, é aquela regra geral lá que vocês viram primeiro. Continuando, a gente tem uma regra interessante aqui que é do F. F e FE. Bom, nem todas as palavras que terminam com F e FE têm essa regra que eu tô falando aqui, tá? Só essas mesmo que a gente vai mostrar. Bom, o que a gente tá falando aqui? Que as palavras que terminam com F ou FE, quando você vai passar para o plural, estas palavras que estão aqui nessa lista especificamente, você vai tirar o F ou FE e acrescentar o VES, tá? Então, quais exemplos que a gente tem aqui, ó? Thief, fica thieves, né? Ladrão, ladrões. Wife, fica wives, esposas. Knife, fica knives, faca. Shelf, fica shelves, prateleiras. Leaf, folha, fica leaves, folhas. E life, que é vida, fica lives, vidas, ok? Então, essas palavras aqui especificamente têm essa troca, né? Tira o F ou o FE e troca pelo VES. Outra coisa aqui, ó, outra regra. Normalmente, substantivos terminados em O, acrescenta-se apenas o S. Porém, em alguns casos, tem que acrescentar o ES. São esses 3 casos. Então, nós temos a palavra potato, né, que é batata. Quando ela fica no plural, acrescenta o ES, fica potatoes. Tomato, que é tomate, fica tomatoes. Hero, que é herói, fica heroes, heróis. Continuing, slide number 6. No slide número 6, aí aparece aquela regra que, na verdade, foge à regra, né? Que são as exceções. Algumas palavras em inglês, quando elas vão para o plural, elas não seguem nenhuma dessas regras que a gente falou aqui. Elas ficam diferentes. Às vezes é uma diferença bem bobinha, é uma letrinha só. Às vezes a palavra realmente muda. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como elas ficam? Então, vamos lá. Essas palavras aqui, elas mudam quando elas vão pro plural, tá? Então, prestem bem atenção. A palavra woman, que é mulher, para dizer mulher no plural, mulheres, fica women, tá? A pronúncia muda. Woman, women, tá? Troca só o A pelo E. Quando a gente vai falar homem e vai falar homens, é a mesma mudança, tá? Tira o A e coloca o E, só que a pronúncia fica igual. Men, men, só vai mudar a escrita. E dente e pé é a mesma mudança também que sofre. Tooth, né, que é dente, a gente fala tooth com 2 Os, né? 2 Os em inglês tem som de U, tá, gente? Normalmente, tá? 90% das vezes. Algumas vezes a regra muda, mas no geral, 2 Os juntos em inglês tem som de U e 2 Es juntos em inglês tem som de I. Então vamos lá, o tooth, né, que é dente, para eu falar dentes fica teeth. Então eu troco os 2 Os por 2 Es. Tooth, teeth. A mesma coisa do pé. Pé é foot, né, com 2 Os. Eu troco os 2 Os por 2 Es, fica feet, para dizer pés.
Mouse, que é camundongo, fica mice. Então, já muda, né, bem, não segue nenhuma regra mesmo. Ox, que é boi, fica oxen, que é bois. Criança é child. Child também pode ser filho, tá, gente? Não é só criança, não. Então, a gente fala que filho para mãe sempre é criança. Em inglês, isso é verdade. Em inglês, filho e criança é a mesma coisa. Eu posso chamar filho de kid também, tá? Então, kid também significa criança. Mas aqui, child é criança, né? Ou filho, no singular. Para eu falar no plural, eu falo children, tá? Então, não fica childs, fica children. E por último, nós temos person, que aí pessoas fica people. Ai, teacher, mas não existe persons também? Existe persons também, só acrescentando S. Mas a gente só pode usar persons quando existe um número de pessoas. Por exemplo, there are 2 persons at the bar. Por exemplo, há 2 pessoas no bar, então eu tô dando o número. Quando eu dou o número, aí eu posso usar o persons ao invés de people. Mas se eu só tô falando pessoas sem dar o número de pessoas, aí eu tenho que usar o people. Por exemplo, there are many people on the street. Há muitas pessoas na rua, ok? Então, essa é a regra, gente. E olha só que coisa bacana. Slide number 7. Todas essas regras que vocês aprenderam aqui, para saber como que fica uma palavra no plural, são as mesmas regras que você aplica para verbos em terceira pessoa. O que seria isso, verbos em terceira pessoa? Bom, os verbos em terceira pessoa são o seguinte. Pensa em português quando a gente vai conjugar um verbo. Eu falo, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois. O verbo muda muitas vezes. Em inglês, o verbo só muda nas terceiras pessoas do singular. Quem são essas terceiras pessoas do singular? He, she e it. E o que acontece? Qual mudança que acontece com o verbo quando a gente está falando em terceira pessoa? A mudança que acontece com os substantivos no plural é a mesma mudança que acontece com o verbo em terceiras pessoas. Então, se eu tenho um verbo e eu vou falar ele conjugado para ele, ela ou isso, a gente só acrescenta o S em inglês. Por exemplo, I see, eu vejo. She sees, ela vê. Apenas acrescentei o S. I walk, eu caminho. He walks, ele caminha. Então, essa é a regra geral, apenas acrescentar o S. Eu tenho um verbo que termina com Y e antes do Y vem uma consoante. Como que eu falo? Eu choro. I cry. Ela chora. She cries. Tira o Y e acrescenta o IES. Verbos terminados com X, CH, SH, SS. Por exemplo, I wash, né? Eu lavo. She washes, ela lava. Então, é a mesma regra que vocês aprenderam para deixar uma palavra no plural, é o que vocês vão fazer quando vocês precisam fazer uma frase em terceira pessoa, tá? Com he, she ou it. Então, aqui a gente tem as regras, falando que normalmente a gente só acrescenta o S. Tem a regra do Y, então, I try, she tries. Então, o exemplo que eu tenho aqui é I try to be a better person. Eu tento ser uma pessoa melhor. Eu quero dizer, ela tenta ser uma pessoa melhor. She tries to be a better person. Então, não esqueçam de mudar o verbo quando ele estiver em terceira pessoa, tá, gente? Porque em inglês é muito legal, é muito fácil, mas pelo menos em terceira pessoa tem que mudar. E o mais legal do inglês é que só muda no presente, tá? No passado você não precisa mudar nada, o verbo é igual para todo mundo. Bom, continuando. Aquela regra do Y, CH, SH, desculpa, do X, CH, SH, SS, quando a gente tá falando de verbo, entra o verbo com a letra O também, é o verbo go. Então, quando a gente vai falar o verbo go em terceira pessoa, a gente acrescenta o ES, que aí fica goes. Já aquela regrinha do F e do FE, como não tem nenhum verbo com essas terminações, a gente não precisa se preocupar com essa regra quando a gente está falando dos verbos, tá? Prestando atenção aqui no título, né, dessa matéria,
tá falando que existe também a exceção, tá bom? Então são duas exceções só que existe para verbo em terceira pessoa. Quais são essas exceções? Uma é o verbo to be, né, que em terceira pessoa é o is, ele realmente fica diferente, então is. E a outra exceção é o verbo have. Então, quando você vai falar a palavra tem em terceira pessoa, ao invés de falar haves, acrescentando S, você vai falar has, ok? Então, o have em terceira pessoa vira has. Essa regra só tem essas duas exceções. Olha que coisa maravilhosa, né? Muito bom, muito bom. E agora, para encerrar, to finish, we have a dialogue, né? Nós temos um diálogo. Reporting a robbery, reportando um roubo, tá? Então aqui a gente vai usar os nossos conhecimentos, tudo que a gente aprendeu na aula de hoje falando de características físicas e também na aula passada, quando a gente falou de roupas, né, de como se fala os trajes, né, o que a pessoa estaria vestindo. Então aqui nesse diálogo a pessoa vai para a delegacia e vai descrever um criminoso. Então ela tem que falar as características físicas e também o que ele estava vestindo. Então vocês vão ver essas duas matérias num diálogo só. Eu vou ler aqui para vocês pegarem a pronúncia e aí vocês praticam em casa, fechado? Vamos lá então. Então nós temos um diálogo entre Debbie, né, que é o apelido para Deborah, e officer, que significa policial, tá? Em inglês a gente pode falar police officer ou só officer. Então vamos lá, eu vou lendo aqui, não vou falar os nomes dos personagens, tá? Só vou ler na sequência. Hi, I would like to make a police report. Of course, madam. What happened? I was walking when a man came and stole my phone from my pocket. I was 2 blocks from here on the main street. Can you identify the person? Yes. When he pulled my phone, I realized and turned. I saw him running. How does he look like? He is tall, thin, his skin is white, and he has curly black hair. I could see a tattoo on his left arm. Very good. And what was he wearing? He was wearing a white tank top, black pants, and slippers. I think I have all the information I need. We'll call you if we find the suspect. Alright, muito bem, gente. Então, é essa matéria. Por favor, assistam o vídeo, acompanhem. Aqui no slide number 9 nós temos todo o vocabulário. Então, isso é importante. Vocês vão conseguir pegar mais vocabulário, vocês vão ouvir. Então, é muito importante vocês ouvirem, tá? Então, estudem, tá bom? Pratiquem bastante para arrasar na hora da aula. É isso, gente. Beijos e até a próxima.